Olá pessoal, aqui quem fala é o professor João Gomes, professor de música de IFRN Campus Caicó. E conforme eu falei com vocês, a gente inicia hoje uma série de 12 aulas de iniciação ao violão, tá? A forma que a gente vai fazer essas aulas é de uma maneira bem informal, certo? Sem qualquer tipo de exigência, tá? Vocês podem ver que a gravação está sendo totalmente caseira, não tem nenhuma superprodução, certo? Exatamente para que vocês sintam esse clima mesmo, de algo mais informal, certo? A gente inicia hoje a nossa primeira aula, e aí 12 aulas dá em torno aí de 2 semanas mais ou menos você estudando, e aí a gente espera que ao final dessa quarentena você esteja tocando aí pelo menos uma música, tocando bem, certo? Pode ser que em uma gravação ou outra você escute alguns sons externos, tá? Porque como a gente está gravando em casa, de maneira bem informal, pode ser que um cachorro faça alguma zoada, ou você escute alguém falando. Mas a ideia é essa mesmo, é que seja algo mais mais caseiro, né? Então a gente vai iniciar exatamente com essa primeira aula, e talvez seja a aula mais teórica que a gente vai ter durante dessas 12 aulas que a gente vai ter aqui, certo? Então, a primeira coisa é falar um pouquinho do instrumento para vocês. Embora a ideia do curso não seja fazer com que vocês sejam exímios violonistas, né, virtuosos, não é nada disso. A ideia é que você toque de maneira muito prazerosa, toque para você, toque para as pessoas da sua casa, certo? Então a ideia é exatamente essa, é você tirar nesse período de quarentena o seu violão do armário, aí, do guarda-roupa, certo? E botar ele para funcionar, tá? Então a primeira coisa é te apresentar o instrumento, tá? O violão, ele é um dos instrumentos mais importantes da cultura musical brasileira. Eu diria que o violão, ele representa exatamente a identidade musical brasileira, né? Não existe música brasileira sem pensar no violão, nesse instrumento que é tão maravilhoso. Embora ele não seja um instrumento de origem brasileira, mas aqui no Brasil ele ganha uma especificidade muito interessante, que é estar presente nas nossas principais músicas, tá? Então o violão, esse violão que eu estou aqui é um violão que é vazadinho aqui no que a gente chama de violão flat, né? Um pouquinho vazado, mas normalmente os violões normais eles têm isso aqui todo completinho, em formato mesmo de 8, tá? Então aqui a gente vai ter, falando basicamente sobre esse instrumento, algumas peças que eu acho que é interessante você descobrir, saber o que é, como é que se chama, embora isso não seja um objetivo, né? De você decorar, por exemplo. Isso aqui você vai decorando com o tempo, tá? Então a gente vai ter aqui, pensando aqui no violão, a gente vai ter essa parte aqui de cima, que a gente chama de paleta ou mão do violão, certo? Aqui a gente tem as tarraxas, certo? Que é exatamente para afinar, né? Desafinar o violão, certo? O violão ele é composto pelo braço dele, que é essa parte aqui, onde a gente vai ter a escala, que é essa partezinha que tem essas marcações que vocês estão vendo aí, tá? Nós temos o tampo principal, que é esse aqui, certo? Uma das partes mais importantes do instrumento é esse tampo, certo? A gente vai ter aqui o cavalete, tá? O cavalete aqui do instrumento, onde fica aqui o rastilho, que é exatamente esse ossinho aqui branco. Aqui a gente também tem um parecido, que a gente vai chamar de pestana. É também a parte aqui do violão. Todos os violões, pelo menos a maioria deles, tem esses desenhozinhos aqui, se vocês pararem para observar, que a gente pode chamar de mosaico ou roseta, né? Todos os violões têm esse detalhezinho aqui, que fica próximo à boca do violão, né? É por onde o som ele vai sair. Nós temos também as faixas laterais, que são toda essa parte aqui do violão. Alguns vêm com os detalhezinhos, né, que a gente chama de filetes, que pode ser aqui, pode ser aqui. Aqui a gente tem a parte eu diria, do bojo do violão, né, a parte de trás do violão. Essa parte de trás ela pode ser feita até de outros materiais, certo? Contanto que essa parte do tampo, né, que como eu falei a vocês é a parte mais importante do violão. No meu caso aqui, o meu é de abeto alemão. Um violão de luthier que eu comprei já tem 10 anos, mais de 10 anos. Esse violão aqui, certo? A gente vai ter aqui, nessa parte do violão, como se fosse o tronco, né, do violão, a parte de trás, onde você vai colocar a sua mão esquerda, certo? O violão, ele vai tem vários violões de vários formatos, né? Mas o interessante para quem está começando agora é um violão que não tem as cordas muito altas. Não sei se dá para vocês perceberem aí, ó, esses espaçozinhos aqui, que isso não seja muito alto,
porque vocês vão ter que... A maior dificuldade agora nesse início, quando você está começando a tocar violão, é exatamente você pressionar para que o som possa sair bem, certo? Então se você tem as cordas muito altas, isso vai dificultar ainda mais, você vai ter que apertar mais ainda, tá? Então é interessante que esse braço do instrumento, ele seja um braço, não precisa ser fino, né, conforme a guitarra, mas ele precisa ser algo confortável, que a sua mão se encaixe bem, tá? Então esse é o nosso instrumento, né? Nós temos aqui um instrumento que compõe 6 cordas, né? O violão normalmente ele tem 6 cordas, mas tem violão de 7 cordas, tem violão de 10, de 12, certo? Mas o comum é o violão de 6 cordas, tá? Entre esses espaços aqui, não sei se vocês estão percebendo aí, tem uns ferrinhos, tá? Esses ferrinhos a gente chama de trastes, são os trastes do violão, eles que definem as marcações das casas, tá? Então começaria daqui, né? Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa, sexta casa, sétima casa e assim por diante. E se vocês observarem, aqui em cima, na maioria dos violões, tem umas marcaçõezinhas, né? Isso serve para você se localizar, principalmente quando você está começando, você vai querer olhar para essas bolinhas aí. Algumas das bolinhas vêm até aqui, entre as casas, tá? A guitarra normalmente isso é bem comum, mas no violão normalmente é aqui em cima, essas marcações, tá? Então esse é o nosso instrumento. Esse é o nosso violão, é o instrumento que a gente vai estar aí falando para vocês nessas próximas 12 aulas, ok? Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre postura, né? A postura no violão, a gente normalmente trabalha 2 posturas, certo? É claro que para vocês eu vou indicar uma só, que é a que eu uso. Essa postura que eu estou aqui é a postura erudita, tá? Normalmente quando você vai estudar música na universidade, eles pedem que vocês toquem nessa postura. É uma postura interessante, é muito legal para o corpo, né, a anatomia da postura do violonista. Só que aí você precisaria, por exemplo, de um suportezinho como esse, para você colocar o violão. Porque a ideia é que os seus pés fiquem firmados no chão. E aí você fica nessa postura aqui, que dá para você ver o violão bem, a sua mão, o movimento da sua mão. Então é uma postura interessante. A gente tem alguns violonistas que ainda usam uma espécie de banquinho. E eles ficam com o pé exatamente suspenso assim. Eu não gosto muito dessa postura porque ela acaba dando uma dor aqui nas costas, então não é uma postura para mim interessante. E a outra postura que eu utilizo é exatamente a postura popular, que é essa postura que a gente conhece normalmente, que a gente vê as pessoas tocando, que é o violão na perna direita, tá? Então essa é a postura que vocês vão fazer em casa. Então vocês fiquem livres para fazer na postura que vocês acharem melhor, certo? Lembrando que esse curso é um curso para você fazer em casa, para fazer sem pressa, sem estresse, tá bom? Então essa é o trabalho de postura que a gente vai adotar para as nossas aulas, tá? Um outro ponto que a gente precisa discutir aqui é sobre as notas musicais. Então notas musicais é algo muito simples, todo mundo conhece as notas musicais, você não precisa estudar só estudante de música, né? Que são as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? Então essas 7 notas, o desdobramento delas no violão, né, a junção delas faz com que a gente gere os acordes, tá? Que a gente depois vai falar um pouquinho dessa diferença de nota e acordes, tá? Então, as notas musicais são essas, notas bem conhecidas, e é a combinação dessas notas é que geram os famosos acordes que a gente já conhece, ok? Pessoal, agora a gente vai falar sobre o nome das cordas, tá? É muito importante que você conheça as cordas do violão. Como eu já falei antes, o violão tem 6 cordas, tá? E a gente vai contar essas cordas de baixo para cima, tá? Então eu vou ter aqui a primeira corda, segunda corda, terceira corda, quarta corda, quinta corda e a sexta corda. Percebam que se a gente for tocando uma corda por vez, eu vou de um som mais fininho para um som mais grosso, que a gente vai chamar de agudo para os sons finos e grosso a gente chama de grave, tá? Então vai do agudo para o grave, certo? Então a primeira corda, que é essa aqui que eu estou tocando, o nome dela é Mi, certo? Em alguns casos a pessoa chama até de Mizinho, exatamente para ter essa relação de Mi agudo, tá? A segunda corda é a corda Si. Terceira, corda Sol. A quarta é a Ré. Quinta, Lá. E a sexta é a Mi, ou Mizão, como a gente conhece, tá? Então essas são os nomes das cordas. Lembrando que esses são das cordas, elas soltas. Se eu já começo a apertar, por exemplo aqui, já não é mais um Mi, já é outra nota. E assim sucessivamente, tá? Dependendo da corda que eu for apertando, eu vou ter notas diferentes. Lembrando que o nome dessas cordas, elas soltas. Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Tá? Então esses aí são o nome das cordas.
Ao mesmo tempo que a gente tem o nome das cordas, a gente também tem a nomenclatura dos dedos, das mãos, tá? Então eu vou ter aqui o polegar da mão esquerda, a gente não utiliza ele normalmente para apertar nada, porque ele fica aqui atrás, tá? Então é importante atentar para isso. Esse polegar deve ficar sempre nessa posição, né? Evite que ele vire, tá? Assim parece quase impossível, né? Mas tem gente que ainda consegue fazer. Então, tenta evitar isso, essa dobra do seu polegar. Então, deixa o mais reto possível. É claro que ele vai ser móvel, né, que você precisa mexer com ele, mas tenta deixar ele o mais reto possível. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Você tentar deixar esse polegar como se ele estivesse entre esses dois dedos aqui, certo? Então, essa seria a maneira mais legal, porque você tem como abrir a sua mão, tá? Então, vocês vão precisar disso nesse início, tá? Então, eu vou ter aqui o polegar que a gente chama de apoio. Aqui o dedo indicador é o número 1, a gente vai numerar, essa mão esquerda vai ser números, então dedo 1, dedo 2, dedo 3 e o dedo 4, certo? Então 1, 2, 3 e o 4, tá? Então mão esquerda é sempre números, tá? Enquanto que a mão direita são letras, P de polegar, I de indicador, M de médio, A de anelar, e esse mindinho a gente não utiliza normalmente para tocar esse violão básico, né, que é o que a gente está se propondo aqui, certo? Mas, por exemplo, no rasgado, a gente já utilizaria ele para tocar. Ou na guitarra, por exemplo, que normalmente a gente toca técnica híbrida, né, tocando palhetada e dedos, aí a gente utiliza ele. Mas no violão a gente só vai usar esses 4 dedinhos aqui, P, polegar, I de indicador, M de médio e o A de anelar, certo? Então essa é a sua nomenclatura. Recapitulando, mão esquerda números, 1, 2, 3 e o 4. Mão direita letras, P, polegar, indicador, médio e anelar. Então é importante que você decore isso, porque quando a gente for trabalhar diagrama de acordes, e no caso os dedilhados, os arpejos, as batidas, eu vou falar exatamente com essa nomenclatura aí, e aí você vai entender do que eu estou falando. Beleza? Oi pessoal, a gente vai falar agora sobre cifras, né? As cifras musicais nós usamos para poder tocar uma música, né? Então a gente tem a letra da música e a gente tem a cifra, que são algumas letras do alfabeto que representam os acordes, tá? As cifras, se vocês observarem esse modelo, esse exemplo que eu tenho aqui, vocês com certeza já viram em algum lugar, tá? Aqui a gente tem um exemplo da música Tempo Perdido do Legião Urbana. Observe que eu tenho a letra da música, né? E em cima de algumas palavras, a gente tem algumas letras em vermelho. Essas letras em vermelho é o que a gente chama de cifras. E elas servem exatamente para representar os acordes. Então é isso que a gente vai ver agora nessa primeira aula, tá certo? As cifras, elas são representadas pelas 7 primeiras letras do alfabeto. Cada letra, as 7 primeiras letras representam as 7 notas do alfabeto, tá? Isso também é chamado de cifragem internacional. Era assim que era feito antes de se conhecer as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né, como a gente conhece aqui no Brasil, tá? Então se usava exatamente as 7 primeiras letras do alfabeto para identificar as notas, tá? Como é que se dá isso? Eu tenho, por exemplo, a letra A é a nota Lá, a letra B, nota Si, a letra C, nota Dó, a letra D, nota Ré, a letra E, nota Mi, a letra F, nota Fá, e a letra G seria a nota Sol, certo? Só que aqui no Brasil a gente vai representar essas letras para acordes, certo? E não nota. Então quando a gente está falando nota, por exemplo, a gente está falando exatamente da nota solta, tá? Isso aí na prática a gente vai ver isso bem direitinho, tá? Mas é só para vocês entenderem agora nesse início, tá certo? E aí um detalhe importante que vocês podem observar aí é que essas letras elas estão em maiúsculo, tá? Então é muito importante que a cifra, quando você for escrever e for ler, você vai ver que as letras vão vir em maiúsculo, certo? Vocês vão ver por quê. Por exemplo, eu tenho aqui a letra A, está em maiúsculo. Sempre que aparecer essa letrinha, você já sabe que o acorde é Lá maior. Por quê? Porque a letra A, ela significa que é o Lá. E como está aparecendo a letra A sozinha, então ela significa que é Lá maior. Outro exemplo, eu tenho a letra C, tá sozinha ali. Então, essa letra C vai ser o Dó maior, já que o C representa, se a gente voltar aqui, ó, o C representa a nota Dó, tá, ok? Tá aqui, a nota Dó. Enquanto que a letra A representa a nota Lá. E assim sucessivamente. Sempre que a letra aparecer sozinha, significa que eu tenho o acorde maior, tá?
Aí você fala, mas por que você está dizendo que se a letra aparecer sozinha o acorde vai ser maior? Porque ela pode vir acompanhada, por exemplo, de um M minúsculo. Então eu tenho aqui um A maiúsculo junto a um M minúsculo, né? Sempre que eu tiver A maiúsculo e M minúsculo, significa que esse acorde é menor. No caso, que aí eu tenho um Lá, eu tenho um A, então significa que o acorde é Lá menor, né? O A significa Lá, então se ele vem acompanhado do M minúsculo, é Lá menor. Eu tenho agora o Dó, ou letra C acompanhada de um M minúsculo, então significa que eu tenho o acorde Dó menor. E assim sucessivamente. Por exemplo, se eu tenho o F, que é o mais fácil de decorar, é F de Fá. Se aparecer o F sozinho, em maiúsculo, já sei que é Fá maior, certo? Se ele vir acompanhado com um M minúsculo, Fá menor. E assim por diante. Um outro tipo de cifra que pode aparecer é a letra acompanhada de um número. Nesse caso aí eu tenho um Lá com sétima, né? Tem um A e um 7. Significa que o acorde é Lá com sétima. Então sempre que a letra vem acompanhada de um número, você vai dizer o nome dela. Nesse caso aí é um 7, então Lá com sétima. No caso do Dó, eu tenho lá a letra C, não é o Dó, então eu vou ter o Dó com sétima, certo? Pode vir acompanhado de outros números? Pode sim. Isso não vai ser, a gente não aborda isso nesse curso, por exemplo, de iniciação, tá? Agora no curso de violão popular, no curso um pouco mais avançado, e sendo um curso presencial, obviamente eu iria abordar isso com você, mas como é um curso à distância, é um curso para esse período de quarentena, então eu não vou abordar isso com vocês, tá? Então a letra vem acompanhada do 7, significa que esse acorde é com sétima, tá ok? E ainda pode aparecer a letra maiúscula, nesse caso aí um A, pode vir um M minúsculo e pode vir um 7. Que acorde seria esse? Lá menor com sétima, tá? A mesma coisa é o Dó, C, M minúsculo e o 7. Que acorde é? Dó menor com sétima. Então, você tem que atentar para essas cifras, tá? Porque cada acorde desse que eu mostrei agora há pouco, ele tem uma forma, um modo de fazer no braço do violão diferente. Então você vai ter que distinguir isso, tá? Além desses acordes, dessa cifragem, a gente tem o que a gente chama de acidentes musicais. A gente vai ter esse símbolo de jogo da velha, ou hashtag, né, que a gente conhece agora. A gente chama ele de sustenido na música. E a gente tem um B minúsculo, que a gente chama de bemol. Aí você fala, João, mas por que B minúsculo? Porque o B maiúsculo, se você lembrar, é o Si. Né? O B maiúsculo é o acorde de Si. Então, o B minúsculo tem que ser bemol. Certo? Então, por exemplo, se viesse o B maiúsculo junto de um B minúsculo, significa que o acorde é Si bemol maior. Tá? Se vier, por exemplo, o B acompanhado do sinalzinho do sustenido, seria Si sustenido maior. Vamos ver aqui o exemplo. Ó, eu tenho aqui o A acompanhado de um sustenido, o hashtag, né? Só que na música a gente chama de sustenido. Eu tenho aí Lá sustenido maior, certo? A mesma coisa é o Dó, o letra C acompanhado de um sinal de sustenido, Dó sustenido maior. Pode vir também o E minúsculo. Então aqui eu teria Lá sustenido menor. A mesma coisa é o Dó. Dó sustenido menor. Professor, pode vir acompanhado de números? Pode também. Então, aqui eu tenho ó, Lá sustenido menor com sétima. E no outro exemplo eu vou ter o Dó sustenido menor com sétima. É importante nesse primeiro momento, você pode até não saber ainda montar esses acordes, mas com certeza você vai saber ler, identificar. Então essa primeira aula é uma aula muito de você aprender esses nomes, toda essa nomenclatura. Então, por isso que eu falei que é a aula mais teórica que a gente vai ter nesse curso. E aí, uma dica de site que você pode consultar é o Cifra Clube. É o principal site de cifras aqui no Brasil. Inclusive, eles têm várias videoaulas, aulas muito legais, certo? E é onde normalmente o pessoal consulta as cifras. Quando quer aprender alguma música nova, o pessoal vai lá e consulta esse site, certo? Se não entendeu bem o que é cifras, na internet, se você pesquisar rapidamente, você vai ter várias videoaulas, você vai ter vários materiais de apoio que você pode consultar, certo? Ou volta o vídeo aí e relembra tudo de novo, tá bom? Bom, gente, para essa primeira aula, a gente vai fazer um exercício que a gente chama de exercício de coordenação, né?
Lembrando que, eu imagino que vocês nunca tocaram um instrumento, vocês vão ter uma dificuldade, que é normal, uma dificuldade técnica, né? De maneira de você pegar um instrumento, de você executar, tocar as cordas, tá? Então a gente tem alguns exercícios de coordenação que vocês podem fazer. O primeiro deles que eu vou indicar para vocês, vocês vão usar esses dois dedos aqui, o indicador e o médio, certo? O I e o M. Vocês vão sempre tocar de forma alternada, ou seja, eu toco o indicador, depois toco o médio, indicador, médio, indicador, médio. Tá? Então toca um, toca o outro, toca um, toca o outro. Isso é muito simples. Você vai fazer isso sem precisar apertar as cordas, tá? Vai ser com as cordas soltas. Então, por exemplo, estou aqui, você pode até virar um pouquinho o violão, porque vocês vão querer ver o que estão fazendo, certo? Não tem problema, pode virar um pouquinho. Então você pode segurar com a mão esquerda nessa parte aqui do violão, tá? E com a mão direita você vai executando. Então toca indicador, médio, tá? Você pode fazer 4 vezes em cada corda. Então, indicador, médio, certo? Isso tudo na primeira corda. E depois você passa para a segunda corda, fazendo a mesma coisa. Indicador, médio. Terceira corda. Quarta corda. Quinta corda. Depois sexta corda. Certo? Da mesma forma que você subiu, você vai descer. Então eu vou fazer como é que tem que ser, tá? Aí você vai voltando o vídeo aí se você tiver dúvida. Certo? Então esse é um exercício que você vai fazer aí de alternando. Você pode fazer isso durante uns 5 minutinhos, só para você se acostumar. Só basta fazer com esses dois dedos, tá? Lembrando, indicador, depois médio, certo? E aí, para você já começar a apertar e poder sentir um pouco que está tocando o instrumento, você pode fazer a mesma ideia na mão esquerda. Por exemplo, aqui eu vou usar o número 1, que corresponde a esse indicador aqui, e vou apertar a primeira casa, certo? Quando eu for tocar com o dedo médio, tá? Na primeira corda ainda, você pode colocar o médio aqui na segunda casa, tá? Então ficaria as 4 vezes, né? Isso tudo na primeira corda, certo? Então, indicador, toca indicador, médio, toca o médio, certo? Então ficaria 1, 2, 3, 4. E aí você pode ir subindo. 1, 2, 3, 4. Terceira corda, quarta corda, quinta corda, sexta corda. Certo? Então, isso usando só esses dois dedinhos. E você pode brincar também com isso durante aí uns 3 minutos, 2 minutos no máximo. E aí você pode ir mudando, para usar os outros dedos. Então, segunda casa, terceira. Eu não fiz primeira casa, segunda, agora eu vou fazer segunda, terceira. Mas aqui na mão direita eu continuo fazendo com o indicador e médio. Eu não vou fazer esse dedo aqui não, e nem o mindinho, agora, certo? Então aqui eu não mudo nada, continua a mesma coisa. Eu só vou mudar na mão esquerda. Subindo, 4 vezes em cada. Aí eu desço. Depois eu faço número 3 e número 4. Lembrando que você pode ter alguma dificuldade para tocar com o mindinho, porque ele é o mais fraquinho, né, de todos. E nesse momento você vai ter que ensinar ele como apertar, tá? Pode ser que vocês tenham uma dificuldade nesse início porque vocês não estão acostumados a fazer o exercício, tá? Então vocês vão ter que fortalecer os dedos, tá? Então eu vou repetir novamente. Vou fazer um pouquinho mais rápido, mas aí vocês podem fazer voltando o vídeo aí várias vezes, tá? É quase um exercício de musculação, né? Já que a gente não pode ir para academia, então você vai fazer a musculação dos dedos. Ó, chega, estou suando. Tá vendo? É academia.
Ainda não acabou. Você usou os dedos separados, agora você pode usar os 4, ó. E na mão direita, a mesma coisa, não mudou nada. Indicador e médio, ó. 1, 2, 3, 4. Isso tudo nas 4 primeiras casas. Tô fazendo rápido, obviamente vocês vão fazer bem mais lento. Então, bem lentinho para vocês aprenderem. Tá? Então vai fazendo esses exercíciozinhos aí, certo? Lembrando que você pode ir voltando o vídeo, tá? Então esse exercício você pode ir estudando aí em torno aí de uns 10 minutinhos no máximo, é mais para como aquecimento. E esse exercício é sempre para fazer antes de tocar, de executar alguma coisa. Beleza? É claro que tem outros exercícios, mas ao longo das aulas a gente vou sempre trabalhando um com vocês, tá? E esse é o nosso primeiro exercício, essa é a nossa primeira aula, ok? Então, aula de hoje, resumindo. Nomenclatura, né, do instrumento, das mãos, as cifras e acidentes musicais, certo? Além, é claro, desse exercício de coordenação. Lembrando que amanhã a gente vai estar lançando a segunda aula, certo? E aí, como a aula vai estar aí disponível no YouTube, você pode fazer comentários e aí tirar algumas dúvidas, eu vou respondendo a vocês. E eu estou programando também um chat aí online esse final de semana para a gente tirar as dúvidas, para vocês me mostrarem o que vocês conseguiram executar até dentro dessa semana aí. Beleza? Então é isso. Amanhã nós temos a segunda aula, é só você acompanhar lá no canal do YouTube da Rádio Desopila, certo? Acompanha também o nosso Instagram, Rádio Escolar IFRN, e o nosso site, que é radioescolarifrn.com. Então tudo voltado às nossas aulas vai estar disponível nesses canais aí. Beleza? Valeu, gente. É isso. Oi, pessoal. Segunda aula no ar, aula bem quentinha para vocês. Só relembrando que esses vídeos, essas videoaulas, elas estão sendo de forma bem caseira, né? Já que a gente está nessa quarentena, a gente é obrigado a ficar em casa. Então, as aulas estão sendo gravadas assim, tá? De forma bem informal, vamos dizer assim, tá? Outra coisa, eu queria só relembrar com vocês a primeira aula. Tivemos um número de visualizações bem legal, assim, estou bem feliz com isso. Na primeira aula a gente trabalhou toda a nomenclatura do violão, né? Ou seja, os nomes das peças, do violão como um todo, do corpo do violão. A gente também falou sobre cifras, né? Lembrando que as cifras é a representação das notas musicais por meio das 7 primeiras letras do alfabeto. Então isso aí são as cifras que servem para a gente ler a música, por exemplo, né? A letra da música para poder tocar. A gente vai trabalhar a questão de cifras um pouco mais. Eu acredito que pela terceira aula a gente já começa a trabalhar as cifras propriamente dito, certo? E nós vimos também a questão do exercício de coordenação, exercício de aquecimento, tá? Nós falamos também sobre a postura do violão, né? Eu falei a vocês da postura erudita, da postura popular, só que eu estou numa outra postura, hoje deu para notar que eu estou numa postura diferente aqui, tá? Como é uma aula, assim, um vídeo aula informal, né, vamos dizer assim, essa é uma postura que eu gosto de tocar, eu me sinto confortável tocando nela, tá? É meio que uma mistura do popular com o erudito, tá? Então eu gosto, por isso que eu estou fazendo essa postura hoje, tá? Para vocês. E também fica melhor de vocês visualizarem o braço do instrumento, já que a gente só está com uma câmera, a gente não tem duas câmeras aqui nem para focar, certo? Então é algo que também não dê tanto trabalho para fazer, tá? Então, esses foram os assuntos da nossa primeira aula, lembrando que na descrição desse vídeo a gente tem uns links que vão direcionar vocês para o material, tá? Tanto da primeira aula como para essa aula de hoje, para a segunda aula, ok? Bom, a gente vai trabalhar agora o exercício de coordenação, tá? Lembrando que esse exercício é legal que você sempre, antes de estudar, você faça ele como forma de aquecimento. Então, ontem a gente trabalhou, inicialmente, dedo indicador e médio, né? Alternado, onde você fazia nas cordas soltas, primeiramente, 4 vezes em cada corda. Subindo e descendo, né? Você faz isso umas 2 vezes e tá ok. Aí você já pode passar para
fazer junto com a mão esquerda, você já apertando, tá? Então na mão esquerda a gente trabalhou dedo 1 e dedo 2, né? Lembrando que a mão esquerda são números e a mão direita são letras. Então a gente faz a mesma ideia, né? Só trabalhando com o indicador e médio. 4 vezes em cada, subindo. E descendo. Depois dedo 2 e dedo 3. Tem que atentar para o polegar que vai ter aqui atrás. Você tem que observar se ele está retinho. Né? Tenta manter ele sempre o mais reto possível. E aí vem o dedo 3 e o dedo 4, que é a parte talvez mais difícil desse exercíciozinho. Certo? Depois você faz com os 4. Quanto mais próximo você deixar os dedos da mão esquerda próximo às cordas, melhor. E você pode fazer o mais lento possível, né? Certo? E aí você vai fazendo isso uns 5, 10 minutinhos no máximo, tá? Você ainda pode brincar com esses exercícios, né? Você começou aqui, aí você vai aumentando sempre de 1 em uma casa. Mas mantendo a ideia dos 4 dedos, né? Se quiser já mudar para outra, ó, brincar. E aí você começa a fazer um trabalho de deslocamento da mão, tá? Então isso aí fica a critério de vocês, essa brincadeira, tá? Então lembrando que é um estudo de aquecimento, tá? E aí vocês podem fazer da forma que vocês acharem mais interessante, tá? Contanto que vocês obedeçam esse iniciozinho, tá? Os 4. E aí depois você pode brincar um pouquinho. Você pode até mudar a ordem dos dedos, por exemplo. Aqui eu faço 1 e 2, você faz 2 e 1. 3 e 2. 4 e 3. Você pode fazer 1 e 3. Você vai brincando, você vai criando padrões, tá? Esses padrões, se vocês assistirem outras videoaulas, que no YouTube tem várias que vocês podem acompanhar, vocês vão ver que tem vários professores que ensinam de maneiras diversas, tá? No nosso caso, como a gente só tem 12 aulas para fazer esse trabalho, e o objetivo é que você toque o mais rápido possível, pelo menos uma música, né, que é o nosso combinado, você faz esse exercício, né, aprendeu a fazer, e aí você pode sair brincando com ele, criando os seus próprios exercícios de aquecimento, tá certo? Já que a gente já fez o exercício de aquecimento, lembrando a vocês que a gente também viu o nome das cordas, né? Então eu vou só recapitular aqui com vocês. Primeira corda Mi, segunda corda Si, terceira Sol, quarta Ré, quinta é Lá e a sexta é o Mi novamente. Então tem 2 cordas Mi, certo? Isso lembrando que elas são soltas. Então quando eu falei ontem que você, a partir do momento que você aperta uma das casas, já não vai ser mais aquela nota que a gente falou inicialmente, das cordas soltas. E aí como é que eu faço para saber? Bom, vamos pegar a primeira corda, que é a corda Mi, certo? Ela solta. Quando você aperta aqui, qual vai ser a próxima nota? Lembra das notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, logo após o Mi, que no caso é ela solta aqui, se eu aperto aqui, já vai ser a nota que vem após o Mi. Tá? Então, eu apertei aqui na primeira corda da primeira casa, então vai ser a nota que vem após o Mi, que é a nota Fá. Certo? Se eu venho aqui para a segunda casa da primeira corda, aí você vai dizer, então se a lógica é a nota que vem depois de Fá vem um Sol, não é isso? Nesse caso, não. Por quê? Lembrando também na parte de Si, nós vimos os acidentes musicais, sustenido e bemol, tá? Lembra disso. Então, nesse caso aqui, eu tenho o Fá na primeira corda da primeira casa. Quando eu venho para a segunda casa da primeira corda, eu não tenho ainda o Sol. Eu vou ter uma nota que fica entre o Fá e o Sol, que é exatamente o Fá sustenido, certo? Isso para quem toca piano fica mais fácil entender, porque normalmente as teclas pretas elas são as teclas com essas alterações, tá? Então aqui no violão, como é que vai funcionar isso? Eu tenho um Mi solto, a primeira corda. Quando eu aperto a primeira casa da primeira corda, eu tenho a nota Fá, que é a nota que vem logo depois do Mi.
Se eu venho para a segunda casa da primeira corda, eu já vou ter a nota Fá sustenido. Ainda não é a nota Sol. Quando eu for para a terceira casa da primeira corda, aí sim eu tenho a nota Sol. Seguindo essa lógica, se eu vier para a quarta casa da primeira corda, eu vou ter o Sol sustenido, tá? E na quinta casa da primeira corda, eu vou ter a nota que vem depois de Sol, que no caso é o Lá. Então, recapitulando, Mi solto, se eu aperto, vai ser o Fá. Se eu venho aqui para frente, Fá sustenido. Se eu venho mais um pouquinho, eu vou ter o Sol, Sol sustenido. E na quinta casa da primeira corda eu tenho um Lá, que é a nota que vem depois do Sol, certo? Se eu seguisse mais adiante, eu teria aqui, ó, lembrando, o Lá na quinta casa da primeira corda, eu vou ter logo em seguida um Lá sustenido, tá? Não é o Si logo de imediato, porque entre uma nota e outra existe exatamente o sustenido ali no meio, que é o que a gente chama de semitom, mas não é assunto pra gente nesse curso, certo? Então aqui eu tenho um Lá, Lá sustenido, Si. E aí, depois do Si, aí você vai dizer, então é Si sustenido. Nesse caso, não. Depois do Si, eu vou ter já o Dó. Por quê? Porque Si e Mi, a gente não utiliza o sustenido, tá? É a mesma coisa aqui do início, ó. Quando eu faço Mi solto, aqui, pela lógica, seria Mi sustenido, né? Mas como Mi e Si não tem sustenido, você já vai para a nota que vem na frente, que no caso, depois do Mi é o Fá, certo? A mesma coisa é entre o Si e o Dó. Então, se aqui eu tenho o Si, quando eu venho para cá, eu não tenho Si sustenido, eu tenho o Dó, certo? E se eu seguir adiante, eu vou ter Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, ó o Mi de novo. Depois do Mi não é Mi sustenido, vai ser o Fá. Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e assim sucessivamente, tá? Na segunda corda, o nome dela é Si. Então, se você aperta, aqui não vai ser o Si sustenido, lembrando, né? Vai ser o Dó. Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, depois do Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Tá? Terceira corda, solta, né? Sol. Aqui eu vou ter o Sol sustenido. Por quê? Porque Sol tem sustenido. Lembrando que Mi e Si são as únicas que não tem. Então, nesse caso aqui, sim, eu vou ter o Sol sustenido. Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Ó, como o Si não tem sustenido, então já vou direto para o Dó, que é a nota que vem logo depois. Isso se repete em todas as cordas, em todas as casas. Dessa forma, você tem como saber as notas dentro de cada casa e de cada corda. É claro que, como o objetivo desse curso não é que você saia decorando isso aqui você vai aprender com o tempo, certo? Inclusive tem um materialzinho que eu coloquei também na descrição para vocês terem acesso uma orientaçãozinha sobre isso, tá? Então o objetivo aqui não é você saber decorar isso agora, mas é você pelo menos se localizar, você saber as principais notas até pelo menos a terceira casa, tá? Por exemplo, segunda corda, né? Segunda corda solta, né? O Si. Aqui eu já vou ter o Dó. Então eu já sei que sempre aqui na segunda corda da primeira casa eu vou ter a nota Dó, tá? E se vocês observarem, eu estou tentando obedecer o máximo possível os dedos e as casas. Por exemplo, se eu toco a nota na primeira casa, eu estou usando o primeiro dedo. Se eu toco a nota na segunda casa, estou usando o segundo. Se eu toco a nota na terceira casa, estou usando o terceiro dedo. Se eu toco a nota na quarta casa, eu estou usando o quarto dedo, certo? Então, eu estou tentando seguir essa ordem aqui. E aí, dessa forma, se você fizer esse treinamento devagarzinho, você vai aos poucos decorando, tá? Se tivesse que dizer para vocês o que vocês precisariam decorar agora, nesse momento, aprender, seria até a terceira casa, tá? E não precisa ser todas as cordas. Você faz aí no máximo até a terceira corda para você ter essa ciência para o exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, tá beleza? Pessoal, na descrição do vídeo tem um material que é muito importante você dar uma olhada agora, nesse momento da aula, que é o tablatura, certo? Eu estou chamando isso aí de tablatura simples, né? Porque se a gente for, por exemplo, no Cifra Clube, tem um outro jeito de tablatura. Mas essa tablatura simples ela é muito fácil para você aprender a tocar alguns solinhos simples, fáceis da gente aprender, certo? Então a ideia nesse momento é essa. É que você consiga tocar já aqui nas primeiras posições, algo muito simples, certo? Então se você acompanhar agora aí a sua tablaturazinha, o seu material, você vai ver que tem duas páginas nesse material. Na primeira página tem alguns números. Eu tenho o número 1 e 0, seria o 10, né? Então esse primeiro número aí, que é o número 1, ele identifica sempre a corda. Ele vai identificar a corda. Que corda é? A corda 1, então é a primeira corda, certo? E esse 0
ele vai identificar a casa. Como não existe casa zero, então é corda solta, você não aperta isso. Agora, por exemplo, se eu tivesse aí o número 11, seria o quê? Primeira corda, primeira casa. Você teria que pressionar ela e depois, obviamente, você tocar, certo? No segundo exemplo aí tem o número 21, se eu não me engano. 21. Então esse 2 quer dizer o quê? Segunda corda e o 1 quer dizer primeira casa. É onde você vai apertar o seu dedinho lá, tá? Então, isso é o que eu estou chamando de tablatura simples. Se a gente começar a escrever os próximos solos nesses numerozinhos, fica muito mais fácil de você conseguir tocar lendo já alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que a música, eu acho que se você for para a segunda página, aí tem uma musicazinha já que vocês conhecem, certo? É uma das músicas mais fáceis, normalmente é a primeira que se aprende em qualquer instrumento, tá? Mas é para vocês entenderem agora como é essa ideia da escrita dessa tablatura simples, certo? Então, se vocês observarem no número, eu coloquei notas, né, o nome das notas, para vocês, logicamente, aos poucos ir aí aprendendo, mas eu quero que vocês observem a questão da tablatura, que são os números, tá? Então, nesse exemplo aí da segunda página, no primeiro quadradinho tem o número 21, que é o quê? Que é a segunda corda, primeira casa, já que o primeiro número indica a corda e o segundo número indica a casa, tá? 21. Logo em seguida, eu vou ter o número 23, que seria o quê? Segunda corda, terceira casa. Aqui. E observe que eu estou tocando, eu estou obedecendo aquela ordem dos dedos, tá? Primeira casa, primeiro dedo. Segunda casa, segundo dedo. Terceira casa, terceiro dedo, certo? Então, as duas primeiras notas aí que vão aparecer é 21 e 23. Né? 21, 23. Logo em seguida vai aparecer o 10, que é a primeira corda solta. Lembra que o 0 é solto? Então eu vou ter 21, 23 e o 10. E aí eu já tenho que atentar para esses dois dedos aqui. Se vocês olharem aqui para minha mão, vocês vão ver que eu estou tocando indicador, médio, indicador. Ou seja, eu não estou repetindo o dedo. Eu evito isso. É claro que no começo você vai querer tocar com um dedo só, tá? Não tem problema. O objetivo aqui desse curso é você tocar da forma como você achar mais confortável. É claro que se você for fazer um curso, né, até mesmo de forma online, como a gente está tentando fazer agora, os professores vão dar dicas, né, de técnica, de quais dias você deve executar. Mas o objetivo desse curso é que você toque o mais rápido possível, certo? Bom, então eu tenho aí 21, 23, 10, certo? Aí depois você vai fazer 21, 23, 10, você vai ter 13, que seria o quê? Primeira corda, terceira casa. E tem ele duas vezes. Então vai ficar 21, 10, 13. 10, 11. Já está soando aí o Asa Branca, né? Que é a música que a gente está se propondo a aprender agora, nesse momento de quarentena. Então, ó, 21, 23, 10, 13, duas vezes, 10, 11. Essa é a escrita que vocês estão acompanhando no material, tá? Aprendeu essa escrita, mas eu quero só olhar aqui para as notas, não tem problema, faz do jeito que você quiser, você está na sua casa, você tem direito. Então, tá? Então você já tem a primeira parte aí do Asa Branca, tá? E aí é legal aprender essa tablatura, por quê? Porque amanhã eu vou estar lançando para vocês, na terceira aula, um materialzinho com um solinho. E vai estar escrito assim, não vai ter o nome das notas, não vou colocar a princípio, vou colocar só os números, e aí para vocês tentarem executar isso e descobrir que música é, tá? Então, recapitulando aqui, ó, 21, 23, 10, 13, 10, 11. A segunda parte fica mais fácil, ó. 21, 23, 10, 13, 11, 10. Tá? Então só muda o finalzinho dessa segunda parte. E as próximas partes você pode tentar pegar elas sozinho, beleza? Se você quiser, você pode gravar um videozinho aí, postar no seu Instagram, marca a rádio, tá? É @Rádio Escolar IFRN. Marca a gente que a gente vai acompanhando, eu vou orientando vocês também aí pelo Instagram e também para a gente poder repostar isso, tá? Mostrar que vocês já estão conseguindo tocar, executar. Beleza? Recapitulando, tá? Então nós fizemos exercícios de coordenação, é importante sempre no início fazer um exercício de aquecimento,
certo? Que isso vai amolecer teus dedos nesse início, vai trabalhar a coordenação. Segundo, nós estudamos sobre a localização das notas no braço do instrumento. Aí é interessante você revisar isso várias vezes e consultar o material que está na descrição. E o terceiro ponto foi exatamente essa leitura de tablatura simples, tá? Se você tiver dúvida, só escrever, bota um comentáriozinho aí que eu respondo, eu estou sempre acompanhando. E se for o caso, a gente faz uma aula específica para isso também, certo? E tem aí uma musicazinha já para você ir estudando, né? Eu quero ver quem consegue executar essa música aí daqui para amanhã, tá? Para nossa terceira aula e já postar e compartilhar isso pra gente, beleza? Essa foi a nossa segunda aula, nós temos agora mais 10 aulas para você aprender a tocar pelo menos uma musicazinha nessa quarentena. Valeu, gente! Lembra de compartilhar, de dar o like aí no nosso vídeo, certo? Segue a gente também no Instagram, @Rádio Escolar IFRN. Você pode dar uma olhada no nosso site também, que é radioescolarifrn.com, beleza? Então vai dando essa moral aí pra gente. Valeu! Oi pessoal, estamos aqui na nossa terceira aula. Lembrando que a gente está sempre, antes, cada aula nova a gente está revisando a aula anterior, né? Ontem nós trabalhamos a questão da tablatura, e aí eu chamei de tablatura simples, né? Uma tablatura um pouco diferente das que a gente vê normalmente nos sites de cifras. É uma tablatura que ela vai usar números, mas sem as linhas. Por exemplo, número 10, onde o número 1 vai corresponder à primeira corda e o 0 vai corresponder à corda solta, né? O segundo número, certo? Se eu tivesse, por exemplo, o número 21, seria o 2, segunda corda, e o 1 seria a primeira casa. Então você já sabe que vai ter que apertar lá. É claro que a gente também viu ontem como é que a gente faz para descobrir o nome das notas. Lembra disso? Então a primeira corda é a corda Mi. Se eu aperto aqui, já vai ser a nota que vem após o Mi, que é o Fá, né? Vindo aqui para frente, pela lógica que a gente estudou na segunda aula, seria o Sol, né? Só que a gente tem entre o Fá e o Sol, a gente tem um Fá sustenido ali no meio, certo? Então eu tenho Fá, Fá sustenido, aí sim eu tenho o Sol. Aí na sequência, Sol sustenido, para só depois eu ter o Lá. E assim sucessivamente em todas as cordas. Lembrando que nesse período de quarentena, decorar isso tudo agora não é o objetivo desse curso. Você pode fazer isso ao longo do tempo. Inclusive tem material lá no link na descrição da segunda aula, certo? O objetivo é que você consiga tocar o mínimo que seja dentro desse período, beleza? Então por isso que a gente fez esse curso, esse pequeno curso de 12 aulas ali para você poder trabalhar. Lembro também que conforme a gente for passando as aulas, algumas aulas vão ser mais curtas do que outras. Por quê? Porque vai requerer a questão do estudo de vocês em casa, tá? Então eu vou aqui mostrar como é que se faz e vocês em casa vão estudar. Lembrando que quem quiser me mandar esses vídeos, né, marcar a gente aí no Instagram, você pode marcar tanto o meu Instagram pessoal, que é @joviolonista, J-O-violonista, tudo junto, ou marcar o Instagram da rádio, que é @Rádio Escolar do IFRN, @Rádio Escolar IFRN, tá? Então você pode marcar a gente aí para mim poder dar uma olhada para você. E aí eu dou um feedback para você como é que você está estudando, como é que tem sido feito, tá? Então nós trabalhamos ontem essa questão da tablatura, certo? E aí a gente passou também no linkzinho lá da segunda aula o asa branca. Vocês viram lá que no material tem a primeira voz e tem a segunda voz. A primeira voz é a voz que todo mundo conhece, né? A voz principal. Certo? Aí a segunda parte, né? Aí vem a terceira parte. Certo? Lembra sempre de alternar os dedos, tá? Como vocês estão no início, pode ser que vocês em algum momento repitam. Não tem problema, não precisa se aperrear com isso não, tá? Mas tenta manter esses dedos alternados, tá bom? E aí, com base na tablatura que nós vimos, nós já poderíamos tocar nessa terceira aula a asa branca, a voz principal. Isso tudo aqui está dentro daqueles números que a gente passou. Por exemplo, aqui o 21, né, que representa o Dó, você pode ver no material lá que tem o nome das notas em cima, para você ir decorando depois. Dó, Ré, Mi, ou seja, o Dó 21, o Ré 23 e o Mi o 10, tá? 13, que
seria o Sol, Sol. Mi, o 10, e o Fá, o 11. Aí ele repete tudo de novo. Muda só o final, que ao invés de ele fazer 10, 11, ele faz 11, 10. E aí vem a parte final, né? Dó, dó, ré, mi, sol. Respira. Sol, fá, mi, dó, fá. Mi, ré, mi, ré, dó, dó. Tá? Isso tudo também tem uns numerozinhos lá na tablatura, no material que eu passei para vocês. Tá? Então essa é a música Asa Branca. Você pode ir voltando o vídeo para ficar olhando se quiser, se preferir. Tá? E eu também coloquei a segunda voz. A segunda voz, se você perceber, é um pouquinho mais complexa, né? Essa segunda voz ela só faz sentido se você tocar junto a um primeiro violão. Ou seja, tocar junto com outra pessoa. Tá? Eu vou tentar fazer isso aqui com vocês nas próximas aulas, para vocês verem como é que soa, certo? Mas também tem a tablatura lá, para vocês, que vocês podem ir seguindo e podem ir pegando aí essa segunda voz também. Se você tiver alguém na sua casa que toca, você pode fazer a primeira, ela faz a segunda e vocês depois revezam isso aí. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de ontem, a nossa segunda aula, onde nós aprendemos a trabalhar a tablatura junto com o solo da música Asa Branca. E aí, se a gente pensar, você já está tocando já uma música. Beleza? Bom, gente, a gente está dando continuidade aqui ao nossa terceira aula, tá? E a gente vai falar agora sobre diagramas, né? Os diagramas de acordes. Ou seja, como é que os acordes eles são montados no braço do instrumento. Esses diagramas, que é exatamente esses quadradinhos aqui, que vocês estão vendo, eles representam o braço do instrumento, né, numa posição vertical. Né? Então, por exemplo, aqui nós teríamos a primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, certo? Conforme a seta aqui do mouse está mostrando para vocês. Essa parte mais escurinha aqui é quase como se fosse ali a pestana, tá? Então, como é que funcionam os diagramas? A gente vai escrevendo com números, que representam a sua mão esquerda, tá? Então a gente vai colocando isso aqui nos diagramas e vocês vão fazendo a mesma coisa no violão, tá? Conforme o exemplo aqui na outra página, certo? Olha aqui, observem aqui que eu tenho o número 1, certo? Esse número 1 está na quinta corda da segunda casa. Tá? Então você vai colocar o quê? O dedo 1 lá e vai apertar. Depois você vai colocar o dedo 2 na sexta corda, terceira casa. E o dedo 3 você coloca na primeira corda, terceira casa. Assim fica a posição desse acorde aqui, que é o G, que é o acorde de Sol maior. Tá? Então essa é uma posição de Sol maior que a gente faz no instrumento, tá? Tem um outro, eu faço de um outro jeito esse Sol, eu vou mostrar para vocês no vídeo, certo? Mas aqui é para vocês entenderem essa ideia do diagrama, tá? Então esse aqui é o Sol maior, um primeiro acorde que você poderia já ir treinando aí no seu violão. E você vê essas bolinhas pretas aqui, quer dizer que você pode tocar nesse acorde, você pode tocar todas as cordas do violão, certo? Quando você estiver pressionando aí os dedos nas cordas e casas corretas. O segundo acorde que eu vou mostrar aqui para vocês é o acorde de Mi menor. Tá? Ele também, assim como o Sol, pode ser tocado em todas as cordas. Ó. Mas se você observar, você vai usar só o dedo 2 e o dedo 3. Dedo 2 na quinta corda, segunda casa, e o dedo 3 na quarta corda, segunda casa. Certo? Um embaixo do outro aí, tá? Em cima do outro. Certo? Então esse aí a gente tem um Mi menor para montar também. Tá? Então você vai montando aí isso no seu instrumento para você ver como é que fica, certo? No vídeo eu vou mostrar novamente para vocês. Eu tenho aqui o acorde Dó, olha como é que é o diagrama dele. Observa que ele já é um pouco diferente desses outros, né? Então dedo 1 na segunda corda, primeira casa, dedo 2 na quarta corda, segunda casa e o dedo 3 na quinta corda, terceira casa. Observe que não tem uma bolinha preta aqui na sexta corda. Por quê? Porque o Dó você só toca da quinta corda para baixo. Você não toca na sexta corda.
certo? É claro que no começo você vai acabar batendo nela, mas não se aperreia não, tá? E o nosso último acorde que a gente vai ver hoje é o acorde de Ré maior, representado aqui pela letra D, né? Lembrando lá de cifras que a gente estudou na primeira aula. Observe que o Ré maior você vai tocar da quarta corda para baixo, ó. Você não toca nem a quinta e nem a sexta. Olha como é que está a disposição dos dedos, né? Dedo 1, ele vai ficar na terceira corda, segunda casa. Dedo 2, na primeira corda, segunda casa. E o dedo 3, na segunda corda, terceira casa. Você toca ele da quarta corda para baixo. Esses 4 acordes é muito importante que vocês treinem ele aí em casa. Bom, gente, continuando. A gente vai trabalhar agora os acordes. Primeiro acordes para a gente já começar a pensar já na execução de uma música. Lembrando que vocês viram agora há pouco como é que se lê o diagrama desses acordes, tá? Isso você encontra muito facilmente na internet, no próprio Cifra Cube, sempre no finalzinho da música tem os acordes, como é que é a montagem dos acordes. E aí, para você que acompanhou aí nos nossos slides essa montagem de acordes, lembrando que a gente vai trabalhar essas 3 primeiras casas aqui, certo? Então, os acordes básicos que a gente vai ver nesse curso vai trabalhar apenas com essas 3 primeiras casas, tá ok? Mas é claro que vocês podem fazer, obviamente, estudando mais, vocês vão ver acordes em outras posições, tá? Então, eu escolhi 4 acordezinhos que vocês podem fazer, que foram exatamente os acordes que eu utilizei no momento atrás, agora há pouco, certo? Então, o primeiro deles é o Sol, que é representado pela letra G na cifra. Lembrem-se disso, tá? Então, o Sol, se você perceber, como é que ele é montado? O dedo 1, aqui da mão esquerda, ele vai na quinta corda, segunda casa, dedo 1. O dedo 2 vai na sexta corda, terceira casa. E o dedo 3 vai na primeira corda, terceira casa. Essa é uma posição bem básica. Como é que eu gosto de montar o acorde? Eu aproveito para fazer o seguinte, ao invés de eu fazer essa posição mais básica, eu coloco esse dedo 3 na segunda corda, terceira casa, e o dedo 4 eu coloco exatamente aqui, na primeira corda, terceira casa. Fica mais completo o acorde. Não está errado, é o mesmo Sol. Você pode escolher, faz assim ou faz assim, tá? Fica a seu critério aí. As duas posições estão corretas, tá? Eu gosto de usar essa aqui, que é mais completa. Tem um som mais completo. Então, o Sol, se a gente observar, se vocês olharem aí no diagrama de vocês, que lembrando que esse material vai estar na descrição do vídeo, certo? Então, eu tenho aí dedo 1 na quinta corda, segunda casa, dedo 2 na sexta corda, terceira casa, dedo 3 agora na segunda corda, terceira casa, e o dedo 4 na primeira corda, terceira casa. Aí tem um acorde de Sol. E o Sol você vai tocar todas as cordas, da sexta para baixo. Ó, já tem um som. E aí vocês vão perceber que talvez o som de vocês não fique tão limpinho assim. Pode ser que fique algo mais parecido aqui. Isso é normal. Esse som um pouco sujo, né, preso. Porque você não tem costume de apertar, tá? Então você vai ter que apertar um pouquinho. E aí quanto mais você ajeitar a sua mão, mais limpo o som vai sair. Quanto mais você pressionar também, tá? Mas não precisa também se matar, porque os teus dedos pode ser que vai doer um pouquinho nesse começo. Por isso que a gente indica que sempre vocês trabalhem com um violão de corda de nylon, tá? Tem violão de corda de nylon e tem violão de corda de aço. O de aço, para quem está começando, dói um pouquinho mais a mão, certo? O de nylon vai doer também, mas não tanto quanto um violão de aço, certo? Mas é pouca coisa. Então, um acorde de começo você consegue tirar o som dele muito tranquilamente. É só treinar, é só ajeitar a mão. Às vezes é mais questão de jeito do que de força, beleza? Então esse aqui é o acorde de Sol maior, só a letra G. A gente vai ter como uma segunda opção de acorde para vocês estudarem aí, nessa terceira aula, o Mi menor, que é representado pela letra E juntamente com o M minúsculo, lembra disso, Mi menor. Olha só como é que é a posição dele. Você vai colocar o dedo 2 na quinta corda, segunda casa, e o dedo 3 na quarta corda, segunda casa. Né? Um embaixo do outro aqui, ó. Bem simples de executar. E você também toca, assim como o Sol, você toca também todas as cordas, tá? Esse é o Mi menor. Esse é o nosso segundo acorde, tá? Relembrando, você vai botar o dedo 2 na quinta corda, segunda casa, e o dedo 3 na quarta corda, segunda casa. E pode tocar tudo. Mi menor, o nome desse acorde. O terceiro tipo de acorde que vocês vão fazer para esse exercício que a gente vai trabalhar na quarta aula
é o acorde de Dó maior, que é esse aqui, certo? Como é que a gente monta ele? Dedo 3 na quinta corda da terceira casa, dedo 2 na quarta corda da segunda casa e o dedo 1 na segunda corda da primeira casa. Esse acorde você vai tocar da quinta corda para baixo. Evite bater na sexta, tá? Ó. Você evita tocar na sexta, certo? Você vai tocar da quinta corda para baixo. Só passar o dedo para ver se o som sai limpinho. O objetivo dessa terceira aula é que você monte esses acordes só para treinar a posição, o jeito de apertar, certo? A gente ainda não vai trabalhar a batida vai ser trabalhada na quarta aula, tá bom? Então, ó o som, certo? Então eu tenho Sol, Mi menor e eu tenho Dó, essas posições. Parece fácil eu executando a mudança, mas vocês vão sentir alguma dificuldade. Por quê? Embora você saiba o movimento aqui na cabeça, mas a mão ela não obedece de imediato. Você vai ter que treinar o movimento com a mão. Então o que você pode fazer? Sem executar nada, sem tocar, você vai fazendo o desenho para você poder decorar. O Sol, Mi menor, o Dó. É claro que vocês vão fazer assim, ó, vocês vão fazer dedo por dedo no começo. Isso é normal, tá? Vocês vão querer montar na ordem, não tem problema. Mi menor talvez seja o mais fácil para vocês nesse início, depois o Dó. E o Dó tem a particularidade, você vai querer montar a partir do dedo 1. Você vai querer seguir a numeração 1, 2, 3. Só que no caso do violão, como a gente toca, você sempre vai colocar... Qual é o primeiro dedo que você deve colocar? O dedo que aperta a corda mais grave, a cordinha mais grossa do seu violão. Por exemplo, no Sol, se eu tiver que mudar para ele, eu vou ter que apertar primeiro, ó, essa daqui, porque está na corda mais grave, o dedo 2. Quando for para o menor, não tem nem tanto problema, porque o menor não tem nenhum dedo apertando a sexta. Ela é solta mesmo. Lembrando que a sexta corda o nome dela é Mi, né? Por isso que a gente faz o Mi menor a partir da sexta. Quando você for para o Dó, ao invés de você tocar com o dedo 1 aqui, 2 e 3, você vai botar na ordem inversa. 3, 2 e 1. Tá? Primeiro você sempre vai apertar a corda mais grave. Certo? E o último acorde, para a gente fechar essa sequência de 4 acordes, é o acorde de Ré maior. Certo? Esse é o nosso acorde aqui. Tá? O Ré maior você vai tocar, você vai pressionar o dedo 1 na terceira corda da segunda casa, o dedo 2 na primeira corda da segunda casa, você vê que eles ficam pertinho, ó, e o dedo 3 na segunda corda, terceira casa. E a quarta corda, ó, que é a corda Ré, já que o acorde é de Ré, você vai tocar a partir dela, a partir da quarta corda. Lembrando que o Ré na cifra é representado pela letra D. Lembra desse detalhezinho também, certo? Então aí eu tenho 4 posições: Sol, Mi menor, Dó e o Ré. Gente, com esses 4 acordes você já toca várias músicas, tá? E aí, na nossa quarta aula, eu vou trabalhar com vocês uma levada, uma batidazinha, que aí você vai poder tocar um monte de música com essa mesma batida. Lembrando que o nosso objetivo aqui é fazer com que você toque o mais rápido possível, certo? Isso não significa dizer que você não possa aprender outras batidas. Você deve aprender outras batidas para dar uma mudada, tá? Mas nesse começo, a gente vai usar praticamente uma batida para tocar bastante coisa, bastante música, a ordem dos acordes, a sequência dos acordes. A gente também vai tentar aproveitar as mesmas, tá? Mas é claro que eu vou passar para vocês o máximo de acordes possíveis, certo? Lembra de olhar o material que está na descrição, qualquer coisa você revisa as outras aulas, tá certo? E você pode entrar em contato aí com a gente pelos os meios como que eu já citei anteriormente, certo? E vou colocar na descrição também para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Gente, obrigado. Essa foi a nossa terceira aula. Oi pessoal, essa é a nossa quarta e quinta aula, tá? A gente vai fazer as 2 aulas juntos, certo? A quarta aula, a gente vai pegar como base a nossa terceira, que foi aqueles acordes que eu passei para vocês ontem, né? Que era o Sol, Mi menor, o Dó e o Ré. Lembra dessas posições? Acredito que vocês tenham estudado, certo? As dicas de músicas que eu vou passar aqui agora, eu vou usar sempre a mesma batida para fazer ela, certo? Não vou passar na íntegra, não. Eu vou colocar o link aí embaixo na descrição da cifra e lá mesmo você é linkado para o vídeo da música, se você quiser escutar a música como ela é, tá certo? É importante lembrar que a ordem não vai ser exatamente essa que eu passei para vocês. É claro que tem músicas nessa ordem, nessa sequência, certo?
mas eu vou fazer aqui variado para vocês verem que só com esses 4 acordes aqui a gente já consegue fazer bastante coisa, tá bom? Então vamos acompanhando aí. A batida que a gente vai usar é uma batida bem simples, né? Normalmente é uma batidazinha que a gente chama uma batidazinha de reggae, tá? Que você pode fazer da seguinte forma, tá? A gente pode pegar um acorde, vamos pegar, por exemplo, aqui o Sol, tá? Esse acorde aqui. E a gente vai fazer assim, 2 vezes em cada acorde. E aí você pode usar aquela sequência que a gente aprendeu na terceira aula, certo? Então eu vou bater 2 vezes para baixo nesses acordes. Vai ficar assim, ó. Ou posso fazer diferente, ó, a sequência. Percebe que quando eu vou executando, eu meio que vou apertando e soltando, né, aqui os dedos, né? Eu faço meio que esse movimento aqui. Que é exatamente para dar esse swingzinho, certo? Mas aí vocês podem fazer, para vocês primeiro aprenderem, vocês podem fazer só para vocês pegarem o jeito de mudar os acordes, tá? Quando isso aqui já estiver mais seguro, aí sim você vai para a batida. Como é que você pode fazer a batida? Você pode juntar aqui esses dedinhos aqui, o polegar e o indicador, certo? O P e o I, né? Ou fazer com a mão toda, que é como eu normalmente faço. Então ficaria. Percebe que eu estou sempre jogando e estou vindo abafar aqui. É uma opção. Você pode fazer assim ou... Você escolhe. Sempre 2 em cada. Pode ser que soe uma corda ou outra, tá? Porque vocês estão aprendendo. Não tem problema soar não, tá? Mas o objetivo é fazer o mais sequinho possível. E mais lento também, né? É claro que vocês vão fazer nessa velocidade. Você pode fazer mais lentinho. E aí eu vou dar algumas opções agora de música que vocês podem executar. Me namorar, pois quando eu saio eu sei que você chora. E fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem me namorar. Eu quero dar vazão ao sentimento, mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro. Beleza é essa que eu te canto agora. Abre os braços, vem me namorar. A música inteira é só isso. E aí vocês vão olhando, claro, a cifra, vão escutando a música. Você toca esses 2 acordes o tempo inteiro da música, o Sol e o Dó. Tá? Lembrando que essas são versões simplificadas, são versões fáceis de tocar. Vocês podem fazer até mais lento. Me namora, pois quando eu sinto sei que você chora. E fica em casa só contando as horas. Reclama só do tempo que demora. Abre os braços, vem me namorar. Certo? Você pode fazer dessa forma, lentinho, até você pegar e você conseguir executar da forma correta. Lembrando que o link que eu vou deixar aí embaixo, que é o link da cifra dela, através do site Cifra Clube, tem lá também, o pessoal tem uma videoaula que vocês podem ir acompanhando. São com os acordes também, os acordes originais da música, tá? Tem a versão simplificada, tem a versão original, então vocês vão escolhendo também a que for melhor para vocês, ok? Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou, fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou. Você vê que essa música ela vai utilizar o Mi menor, o Dó e o Ré. Percebe que no Ré a gente demora um pouquinho mais, né? No Mi eu faço os 2, né? 2 no Dó e no Ré eu demoro um pouquinho mais. Faço 4. Luz lá do céu me visitou, fez morada em mim. E por aí. Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, Noé. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome.
Senão eu quem vai fazer você feliz. Senão eu quem vai fazer você feliz. Guerra. Então essa música que o Proibida Pra Mim, de Charlie Brown, tem uma versão também muito legal do Zé Cabaleiro. Eu resolvi fazer com a mesma batida que a gente aprendeu agora, que é uma batidazinha de reggae. Então, duas em cada, duas vezes para baixo. E aí ele usa exatamente todos aqueles acordes que a gente aprendeu, certo? Sol, o Ré, o Mi menor e o Dó. E aí você precisa tentar nos acordes saber exatamente de onde é que você deve tocar. Lembra que o Sol você toca todas, o Ré você toca da quarta, o Mi menor toca todas e o Dó você toca da quinta, tá? Mas com a mesma batida. E aí vocês podem escolher. Escolhe uma das 13 músicas para você executar e cantar. Lembrando que na internet também tem várias outras músicas com acordes simples, fáceis. Tem vídeos também com acordes fáceis, então vocês podem aí consultar esses vários vídeos que tem, tá bom? Então a aula de hoje ela é mais para você fazer esse treino. Já que você já aprendeu os acordes, já sabe ler cifra, certo? É só escolher uma dessas 3 músicas aí e executar. Você também pode ver outras, se você quiser, como você já sabe ler as cifras, tá? Lembrando que vai ter na descrição o link dessas cifras, vai direcionar vocês para o site. E se vocês tiverem dúvida como é que monta o acorde, é só você ir no finalzinho da cifra que aparece lá os acordes, a maneira correta de montar, certo? A nossa quinta aula, gente, é uma indicação de vídeo para vocês assistirem, certo? Também vai estar na descrição aí, sobre a história desse instrumento, tá? Como eu sei que vocês vão aí passar pelo menos um dia, 2 dias fazendo esse teste, né? Treinando essas músicas, essa batida, treinando a mudança, que não vai ser fácil agora nesse começo. Vocês vão sentir uma dificuldadezinha, tá? Mas é só persistir aí que vai dar certo, tá bom? E aí na sexta aula eu vou trazer outras opções de música com uma batida diferente, já pra gente começar a trabalhar aí, começar a pensar nas pestanas, tá bom? E aí eu vou dar algumas dicas para vocês, dicas de estudo, como é que você estuda, questão de tempo, tá bom? Umas coisas muito simples para que você consiga, ao final dessas 12 aulas, executar pelo menos uma música. Lembrando que a gente também já viu o solinho, né, do Asa Branca, certo? E eu coloquei também na terceira aula, na descrição, eu coloquei uma música surpresa, né, para vocês aí já conseguir executar com a tablatura e tentar descobrir que música é. Aí você fala, mas você não falou o nome, como é que a gente vai saber, né? Bom, pela tablatura, obviamente, você não tem como saber a música, porque a gente precisaria saber o ritmo, né? Precisaria conhecer. Só que ao momento quando você estiver estudando ela, esse exercício, você vai se lembrar de alguma música, com certeza, tá? Então, se você descobrir que música é, coloca aí nos comentários, tá bom? E aí, na nossa segunda parte do curso, né, as 6 últimas aulas, eu vou tocar essas músicas todas que eu passei para vocês aqui durante esse curso, tá bom? Valeu! Oi pessoal, essa é a nossa sexta aula, é o fechamento da primeira parte do nosso curso, certo? Lembrando que são 12 aulas, tá? Que eu propus aqui a trabalhar com vocês nesse período de quarentena, tá? E aí o objetivo é que você consiga tocar pelo menos uma música nesse período, mas tudo dentro do tempo de vocês, tá bom? Eu vou dar até algumas dicas também de tempo, quanto tempo você precisa estudar diariamente para poder já tocar alguma coisa, tá? A primeira dica que eu vou dar para vocês é quanto à nossa quarta aula, que foi algumas batidas, uma batida, aliás, de reggae que eu passei para vocês. Eu passei dentro daqueles acordes, né? Sol, Ré, Mi menor, Dó. E aí eu passei algumas 3 músicas para que vocês pudessem executar. A primeira dica que eu vou dar para vocês é da música Me Namora, né? Naughty Roots, que é Sol, Sol e Dó, não é isso? Então, foi assim que eu passei para vocês. E aí a dica que eu vou dar para facilitar, porque claro, o movimento do Sol para o Dó é um movimento não tão fácil assim, mas para as outras músicas é importante que vocês aprendam a fazer esse Dó nessa posição, certo? Mas eu vou dar uma dica de um Dó mais fácil de fazer, que a gente chama de Dó com nona, que seria o C e o 9, a cifra dele. Lembra do Sol, né? Dessa forma aqui que a gente trabalhou, né? Que é o Sol que normalmente eu faço, né? Dedo 1 na quinta corda da segunda casa, dedo 2 na sexta corda da terceira casa, dedo 3 na segunda corda da terceira casa e o dedo 4 na primeira corda terceira casa, certo? Então, o Sol, e quando for pro Dó com nona, o movimento é só desses 2 dedos, dedo 1 e dedo 2, tá? Eles que estavam aqui em cima no Sol, né? Eles vão descer. O dedo 1 vai agora para quarta corda da segunda casa e o dedo 2 vai para a quinta corda
terceira casa. O dedo 3 e o dedo 4 permanecem, é mais fácil, é mais simples, tá? Lembrando que essa posição aqui é importante que você também treine ela para você também saber fazer, certo? Então ficaria mais ou menos assim. Tá? Essa é a nossa primeira dica. A segunda dica que eu vou dar para você é sobre as unhas, né? Lembrando que como um curso é um curso para você tocar de forma muito tranquila em casa, eu não vou aqui te passar umas dicas de como você vai lixar a unha, de como você vai, o formato, nada disso, tá? Mas eu não sei se vocês perceberam que na minha mão esquerda eu não tenho unhas grandes, né? Já na mão direita eu já vou ter as unhas maiores, tá? Então todo violonista ele tem isso, né? Mão direita as unhas grandes para poder fazer a execução do violão, os dedilhados, arpejos. E na mão esquerda não tem unha porque é onde a gente pressiona. É claro que eu não vou pedir para você cortar suas unhas, fica a seu critério, tá? Mas vocês vão perceber que quanto mais a sua unha da mão esquerda estiver grande, mais difícil vai ser para você conseguir apertar os acordes, tá? Então talvez valha a pena você aparar um pouquinho, tá bom? Uma outra dica importante para vocês nessa questão da montagem dos acordes é que vocês procurem deixar os dedos o mais em pé possível. Olha aqui como é que tá. Algumas pessoas nesse começo vai procurar deixar assim, ó, amassadinho os dedos, ó, deitado. Não pode, por quê? Porque vai acabar batendo nas outras cordas. Aí o som vai sair sujo, né? Então quanto mais em pé, quanto mais ajeitado você deixar a sua mão, melhor é. Tá? Outra dica importante é quanto tempo eu devo estudar por dia, né? Tempo de estudo diário. Bom, gente, fica muito a critério de vocês. Por exemplo, se hoje você tem livre aí meia hora para estudar, então estude meia hora. Se você só tem 20 minutos, estude os 20 minutos. Ah, eu só posso estudar 10, estude os 10. Contanto que você tente manter uma regularidade de estudo diário. Tente estudar o violão todos os dias. Em música é assim. Quanto mais você estudar, melhor é. Mais rápido você vai conseguir executar, tá? Mas tem que estudar com objetivo também, certo? Então é importante você pegar aquele pouquinho de tempo que você tem para estudar, mas estudar com objetivos bem definidos. Por exemplo, eu quero estudar o asa branca. Então, qual o objetivo dentro do asa branca? Eu quero primeiro aprender as notas, onde é que faz, onde é a execução. Beleza, então aprende isso. O segundo ponto do asa branca que você poderia colocar como objetivo é aprender a tablatura, aprender os nomes das notas. Isso tudo é objetivo, tá? Você não precisa estar necessariamente o tempo todo com o violão para estar estudando o violão, por exemplo. Você assistir um vídeo, né? Lembra que na quinta aula eu coloquei um vídeo sobre a história do instrumento para vocês assistirem? Isso já é um estudo de violão, certo? Escutar músicas, assistir outros vídeos, pessoas tocando, isso já é um estudo, já é um estímulo para vocês continuarem tocando, certo? Então essa questão do tempo ela é muito importante que vocês sempre guardem um tempinho para o seu estudo diário, tá? Mas com objetivos bem definidos, com objetivos claros, tá certo? Como agora a gente está no período de quarentena, então tempo é o que a gente mais tem de sobra. Mas não precisa ficar estudando horas e horas de violão, certo? Não precisa. Estuda um tempinho, cansou, vai fazer outra coisa, certo? O importante é que o estudo do violão tem que ser algo prazeroso. Não pode ser algo que fique algo penoso para você, tá bom? Então tem que ser algo prazeroso, algo que você goste de fazer. Não importa se é 10 minutos, se é 15, se é 20, se é meia hora, ou uma hora ou duas, tá? O importante é que cada vez que você estudar, você estude com prazer. Bom, para fechar aqui a nossa aula de dicas, né, um fechamento aqui da primeira parte do curso, é importante que você assista às aulas de forma muito tranquila e não precisa ser na sequência. Por exemplo, a sétima aula que eu vou estar postando para vocês na próxima semana, é importante que você só vá assistir a sétima aula se tudo que a gente passou até agora você já tenha conseguido fazer. Tá? Não vai adiantar nada você ir para uma sétima aula não conseguindo nem montar as posições dos acordes. Tá? Lembrando que a segunda parte do curso nós vamos trabalhar as pestanas, que é a parte que talvez seja mais difícil para um iniciante, né? Que são as pestanas, como montar as pestanas do violão, certo? Então só vai para a segunda parte do curso se você tiver conseguido ter feito a primeira parte bem, beleza? Para algumas pessoas, ter aprendido só até a quinta aula já serviu. Então, ótimo, tá? Então o que eu quero com vocês aqui é que vocês, nem que seja uma aulinha que você consiga fazer, para mim já está valendo, tá? Quem conseguir fazer o curso completo, melhor ainda, tá bom? Mas o importante é que faça tudo com muito prazer.
E aí eu já convido vocês para a segunda parte do curso, certo? Que a gente vai estar lançando aí a partir da 7ª aula, lançando para vocês já um trabalho já com uma batida diferente, com pestanas, com novos acordes. Então, quem conseguir chegar até lá, nos acompanha aí nas próximas videoaulas. Valeu! Gente, essa é a nossa 7ª aula. Essa é a segunda parte do nosso curso de iniciação ao violão, nesse período aí de quarentena. Eu vou trabalhar com vocês na aula de hoje uma batida, a batida que a gente chama de batida universal, que você vai trabalhar para várias músicas, pelo menos no início, certo? É uma batida simples, é fácil de fazer, tá? Então preste bem atenção que eu vou ensinar para vocês primeiro a batida e depois eu vou aplicar ela a alguns acordes. E aí, nas aulas seguintes, a gente pode trabalhar já algumas músicas com essa batida, certo? Então a batida inicialmente vamos fazer sem apertar, sem montar nenhum acorde aqui, só para vocês entenderem. Lembra que vocês podem fazer dessa forma aqui, juntar o polegar com o indicador. Se quiser fazer com a palheta, não tem problema, pode fazer com a palhetinha, certo? Não tem problema não. Ou pode fazer com a mão toda, como eu faço, certo? Então a batida ela seria isso aqui, ó. Como é que funciona? Essa é uma batida que é só para baixo e para cima, o tempo inteiro. Só que tem um ritmo, e esse ritmo é que você precisa ter atenção, tá? Então, eu vou aqui solfejar o ritmo para vocês, e esse ritmo tem que ser aplicado à batida, que vai ser só para baixo e para cima. Então vai ficar assim, ó. Observe que é só para baixo e para cima que a gente está fazendo o tempo inteiro, né? Pá, 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 pá. Tem um trechinho nesse pá, 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 ele é um pouquinho mais rápido, certo? Mas o movimento é o mesmo, para baixo e para cima. Mais uma vez. Então pegou esse ritmo, vai ficar a joia, tá? Aí você pode aplicar isso aos acordes, por exemplo, aqueles acordes que a gente aprendeu. João, quando é que eu mudo? Quando é que eu vou saber o tempo para mudar? Fica a seu critério, você está treinando só uma batida, tá? O tempo você escolhe. A hora que você se sentir mais seguro para mudar, você muda. A gente ainda não está pensando numa música específica, isso vai ser assunto da próxima aula, tá? Mas se você quiser pensar num tempo, você pode fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pode pensar a cada 4 tempos você muda de acorde, tá? Então essa batida é uma batida simples, você pode ir fazendo, tá? Uma outra dica que eu vou dar já para vocês podem aplicar essa batida com esses acordezinhos que a gente já viu, a gente já sabe como é que é. Na nossa próxima aula, a gente vai aplicar essa batida já a uma música, certo? Por enquanto, faz nos acordes que a gente já aprendeu até agora. Lembrando que vocês tiveram lá na terceira aula, na descrição, um material com vários acordes, várias sequências de vários acordes. Então vocês podem brincar na sequência que vocês quiserem, com os acordes que vocês quiserem. Mas na nossa próxima aula eu vou trazer com essa batida algumas opções de músicas para vocês. Aí sim, a gente vai trabalhar alguns acordes diferentes, tá bom? Então faz essa batida, estuda essa batida em casa, ó, mais uma vez para vocês entenderem. Pá, 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 tá? Lembrando que você pode mudar no tempo que você quiser ou conta até 4 para você poder mudar. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? E assim por diante. Então, nossa 7ª aula você vai focar exatamente nessa batida, que a gente chama de batida universal. Tá bom? Lembrando que na descrição a gente vai ter as nossas redes sociais que vocês podem aí estar nos acompanhando, fazer algum comentário para que a gente possa estar acompanhando também como é que está o processo de aprendizagem de vocês, tá bom? Valeu, gente, até a próxima. Bom, pessoal, a gente está iniciando a nossa 8ª aula. Lembrando que a gente já chegou naquela fase de trabalhar a batida, certo? Na 7ª aula a gente viu a batida universal, a gente vai trabalhar essa mesma batida agora, sendo com acordes e já pensando em alguma música.
Lembrando que vocês também podem aplicar essa batida para outras músicas, embora não seja a batida original. Mas é somente para vocês começarem a treinar essa questão da mudança, fazendo a batida, para vocês pegarem isso, tá? E conforme vocês forem estudando, vocês vão readequando, assistindo outras videoaulas, certo? Para pegar as batidas originais das músicas, tá? Então, só para relembrar com vocês, a batida que eu trabalhei com vocês foi que era só para baixo e para cima, não é isso? Então... Pá, 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 pá. Não é isso? E dependendo da música, você vai fazer isso rápido ou mais lento, certo? Só que a gente vai aplicar essa batida nos seguintes acordes. Dó maior, que a gente já sabe como é que é. Sol, que a gente também já sabe. E aí vai ter um acorde novo, que é o Lá menor. Tá? O Lá menor você vai colocar o dedo 2 na quarta corda da segunda casa, o dedo 3 na terceira corda da segunda casa e o dedo 1 na segunda corda da primeira casa. E você vai tocar da quinta corda para baixo. Esse é o Lá menor. O A e o M minúsculo, só para lembrar vocês. Então, e o próximo acorde talvez seja o acorde mais complicado para vocês nesse início, que é uma pestana, certo? E aí a gente já começa a trabalhar a parte talvez mais complexa desse curso, ou ir do violão como um todo, para quem está iniciando. No caso, o Fá, que é essa pestana aqui. Como é que funciona a pestana? Você vai apertar todos os dedos, né? Você vai posicionar eles todos nas casas, tá? Então o indicador, ele vem na primeira casa totalmente, o dedo 2 vai para terceira corda, segunda casa, o dedo 3, quinta corda, terceira casa, e o dedo 4, quarta corda, terceira casa. Eu tenho o acorde Fá maior, e você toca todas as cordas, tá? É provável que quando vocês forem montar, o som vai ficar assim, ó, certo? Mas é só ajeitar a mão, deixar o mais em pé possível e apertar. E aí o som vai sair mais limpo. Não vou mentir para vocês, vai ser uma parte mais complicada, não vai sair logo de imediato, certo? Mas vocês treinando e perseverando, chega lá, tá bom? Uma outra opção para que vocês possam trabalhar nessa música que eu vou ensinar para vocês, para não ter que fazer esse Fá pestana, é fazer o Fá com sétima maior. Seria um Fá, a cifra dele seria Fá, o F maiúsculo, o 7 e um M maiúsculo, certo? Não vou explicar muito sobre o que é esse acorde, mas só para vocês perceberem que ele é muito mais fácil do que a pestana, tá? Então ele fica sendo aqui, bem parecido com um Dó. Dedo 3 na quarta corda da terceira casa, dedo 2 na terceira corda da segunda casa e o dedo 1 na segunda corda da primeira casa. Você toca da quarta corda para baixo, tá? Ele tem um som mais dissonante, vamos dizer assim, certo? Ele pode substituir esse Fá, mas é importante que você treine a pestana também, tá bom? Então, com esses acordes aqui, ó, Dó, Sol, Lá menor e o Fá, como é que ficaria a batida? Eu também estou mudando a cada 4 tempos. Se você contar, vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? Agora eu vou fazer o Fá daquela outra forma que eu passei para vocês. É uma opção. Ao invés de você fazer aquele Fá pestana, você pode fazer esse Fá aqui. E é bom que quando ele volta pro Dó, você só mexe o dedo 2 e o dedo 3. Só faz subir eles, tá? Então você vai voltando aí o vídeo, pra gente não ficar com um vídeo muito longo, para saber exatamente as posições ou acompanhar no nosso material que eu já disponibilizei para vocês lá na terceira aula, tá bom? A música que a gente vai trabalhar é essa. Essa música daqui de Abelha Como Eu Quero é muito simples. O acorde mais difícil que tem vai ser esse Fá pestana, que eu estou dando uma opção para vocês fazerem de outro jeito, tá bom? Ela é bem tranquila e ela é basicamente nesses 4 acordes. É claro que tem uma partezinha que vai para o Ré menor, mas aí é só vocês acompanhando na cifra, ver como é que monta e começa a tocar. A batida é a mesma, o tempo todo, é essa aqui. Você pode até tocar também acompanhando o áudio, tá? Sendo que o áudio vai ser um pouquinho mais rápido, tá bom? A outra música que você pode fazer é o Será do Legião Urbana.
É claro que se você for tocar com o áudio, você vai perceber que é bem mais rápido do que a gente está fazendo aqui, tá? Então, mas dá para você já ir brincando com ela. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim que você vai me entender. E aí você vai poder ficar brincando também com essa música, você pega a cifra e vai tentando acompanhar aí. A batida é a mesma o tempo inteiro. Tem um trechinho ou outro que é um pouquinho mais rápido, mas você não precisa exatamente fazer igual ao original, certo? Mas a batida base é essa que você pode aplicar. E aí, conforme você for trabalhando e for estudando, você vai acelerando um pouquinho mais, vai readequando essa batida e quando você menos esperar vai estar fazendo a batida original junto com o áudio da música, tá bom? Então, para a gente fechar, lembrando, você pode aplicar essa batida em diversos acordes, tá? Em diversas músicas, embora não sejam as batidas originais, mas já dá para você ir brincando aí. Eu recomendo a vocês que vocês utilizem outras sequências harmônicas também para vocês irem aí treinando essa batida, tá? E, sobretudo, treinar as pestanas, certo? Então, lembrando que esse Fá aqui, tá, vai ser a parte talvez mais complexa para vocês durante esse curso todinho. Treinem isso, certo? Qualquer dúvida é só comentar aí embaixo, certo? E não esquece de linkar nessas opções, nesse material complementar que eu coloquei para vocês, tá bom? Pessoal, essa é a nossa 9ª aula, a gente já está se aproximando aí do final do nosso curso. Eu espero que vocês já estejam tocando alguma coisa, tá bom? Lembrando que vocês não precisam assistir essas aulas na sequência. Deixa para assistir realmente a aula posterior quando você tiver pego os exercícios básicos, tá? Desde lá da primeira aula até a 8ª. Então é legal você só ir avançando conforme você vai pegando, tá bom? E lembrando que esse é um curso para você praticar aí na sua casa nesse período de quarentena. Então nada de ficar aí se matando e por conta que não conseguiu fazer ainda, tá bom? Então faz com muita calma, com muita paciência. A gente vai trabalhar hoje o dedilhado, ou arpejo, como a gente chama, né? O que seria isso? É você tocar todas as notas do acorde. Por exemplo, aqui eu tenho uma batida, que foi o que a gente passou na última aula. O arpejo seria isso aqui. Né? Esse aqui é o arpejo. Ou dedilhado, né? Como o nome já diz, você vai dedilhar as cordas, né? Nota por nota do acorde, certo? Aí eu vou passar para vocês o dedilhado que ele talvez seja o dedilhado mais usado, tá? Que é o Pi-Ma-Mi. Por que eu tô falando Pi-Ma-Mi? P-I-M-A-M-I. Ou seja, você desce e sobe no dedilhado, tá? Como é que seria isso? Observa aqui. Então, o polegar fica na 6ª corda, o indicador na 3ª, o médio na 2ª e o anelar na 1ª, certo? O polegar nos dedilhados, o polegar ele pode tanto tocar na 6ª, como pode tocar na 5ª ou na 4ª. Contanto que esses dedos fiquem nessas cordas que eu falei para você. É claro que isso não é uma regra, tá? Mas para esse exercício, para esse dedilhado, vai servir isso, certo? Então você vai fazer. A unha vai fazer toda a diferença agora, né, nesse exercício. Então você faz P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I. Por isso que a gente chama de Pi-Ma-Mi esse dedilhado, né? P, I, M, A, M, I. É um desce e sobe, né? Então faz 6ª corda, 3ª, 2ª, 1ª, 2ª, 3ª. Aí se eu quiser alterar o baixo, ó, você viu que eu estou alterando o polegar, mas os dedos indicadores médio e anelar, eles permanecem nessas 3 cordinhas aqui. Ó, na 4ª, ó, polegar. Polegar na 5ª. Polegar na 6ª. Tá? Então, o dedilhado, exatamente, você vai tocar nota por nota. E aí, se você pensar nessa regrinha aqui, o indicador sempre na 3ª, o médio sempre na 2ª e o anelar sempre na 1ª, então vai dar super certo. O único que vai alterar é o seu polegar.
Como é que eu sei com qual corda eu vou tocar o polegar? Vai depender do acorde que você está fazendo. Por exemplo, se eu estou fazendo um Dó, eu já sei que o Dó ele parte da quinta corda, né? Lembrando lá do nosso diagrama, certo? Então, ó, se eu for para um Sol, Sol parte da sexta. Então eu vou partir da sexta. Mas o indicador e médio e o anelar, eles tocam as mesmas cordas o tempo inteiro. Se eu for para um Ré, o Ré é da quarta, ó. Mi menor, da sexta. O Fá, da sexta. Se eu for para um Lá menor, da quinta. Se eu for para um Ré menor, da quarta. E assim por diante. O polegar é o único que vai poder se mexer nesse dedilhado, tá bom? Então você pode ir treinando esse dedilhado bem devagarzinho. E aí eu vou passar para vocês treinarem esse dedilhado um exercício, preste bem atenção, certo? Primeira coisa, você vai começar fazendo ele em corda solta, tá? Então, 2 vezes. Aí eu vou aperto, ó, sexta corda, primeira casa. Sexta corda, segunda casa. Sexta corda, terceira casa. Sexta corda, quarta casa. Quinta corda solta. Quinta corda, primeira casa. Quinta corda, segunda casa. Quinta corda, terceira casa. Quinta corda, quarta casa. Quarta corda solta. Quarta corda, primeira casa. Quarta corda, segunda casa. Quarta corda, terceira casa. Quarta corda, quarta casa. Perceba que isso é um padrão, tá? É somente para você aprender a fazer esse dedilhado. E pode fazer bem devagarzinho, tá? Aqui eu fiz 2 em cada, mas você pode fazer uma só. E aí já soa como se fosse uma musicazinha, né? E aí você pode voltar se quiser. Tá? E depois você aplica a uma sequência harmônica, a que você quiser. Por exemplo, vou pegar aqui de Ré. Uma pestana, Fá sustenido menor. Sol, Mi menor, Si menor, Mi menor, Lá e o Ré. Pode fazer o mais devagarzinho possível, certo? Treinando. O objetivo é você pegar esse dedilhado. E aí na nossa 10ª aula, eu vou aplicar esse dedilhado a uma música específica já para você ir trabalhando aí esse dedilhado. Lembrando que a gente está chegando ao nosso final, né? Ao final de curso, certo? Então é interessante que você consiga fazer até a 10ª aula tudo que foi passado antes, porque uma coisa vai ajudando a outra, vai puxando a outra, tá? Tá bom? Lembrando que também você precisa treinar isso diariamente, dentro do tempo que você tiver disponível para treinar, tá bom? E qualquer dúvida você comenta aí e a gente vai tentar ajudar você na medida do possível, tá bom? Então valeu, essa foi a nossa 9ª aula. Oi pessoal, estamos aí na nossa 10ª aula. A gente vai falar hoje sobre um dedilhado, né, que nós aprendemos na aula passada, e a gente vai aplicar esse dedilhado a uma música. Só para lembrar para vocês, foi o dedilhado Pimami, né, que a gente aprendeu. Polegar, indicador, médio, anelar, médio, indicador, certo? Lembrando que, como eu falei, né, o polegar ele é o único que pode alterar por conta dos baixos, dos acordes que você vai fazer, mas o indicador só na terceira, médio só na segunda e o anelar só na primeira, tá? Tenta manter isso. Lembrando que não é uma regra, dependendo do dedilhado, isso vai mudar, tá certo? E a música que eu escolhi para trabalhar com vocês é a música Aquarela, do Toquinho. A maneira como eu vou tocar aqui não é a forma original da música, né?
Inclusive o próprio Cifra Clube, que eu vou colocar na descrição aqui, ele tem uma videoaula que você pode também estar consultando, tá bom? Mas eu vou passar de um outro jeito para a gente poder aplicar esse dedilhado. O que eu quero dizer com isso? Que você pode aplicar tanto o dedilhado como aquela batida que a gente aprendeu, a batida universal, você pode aplicar a outras músicas, por mais que não seja o original. Lembrando que o objetivo aqui é fazer com que vocês toquem, tá? É aproveitar esse momento de quarentena para vocês começarem aí a se motivar a estudar o instrumento. E aí, conforme o estudo for avançando, obviamente que vocês vão buscar fazer da forma mais próxima possível do original, tá certo? Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e te dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se o pinguinho de tinta cai no pedacinho azul do papel, num instante imagino a linda gaivota voar no céu. E por aí vai. A música, ela é basicamente isso o tempo inteiro, tá? Lembrando que não é o dedilhado original, né, da música. A gente está fazendo aqui para aplicar o dedilhado que a gente aprendeu a uma música. E aí vocês podem aplicar a música que vocês quiserem aí. Lógico que vocês vão testar e vai ver se fica legal, se combina, certo? E obviamente vocês vão aprender outros dedilhados também e outras batidas, tá? Observe que eu trouxe nessa música aqui, que é o tom original Sol, né? Esse Sol que a gente já conhece, e teve uma nota assim, né, que a gente fez, que se vocês observarem na cifra, é o Sol com o baixo em Si. É bem parecido com o Sol, você só tira o dedo 2 e faz o acorde. O Dó, eu usei aquele Dó com nona. Ao invés de usar esse Dó aqui, a gente usou o Dó com nona e o Ré que vocês já conhecem. E tem uma segunda parte da música, a gente vai para Mi menor. Só que eu não fiz o acorde. Por que eu não fiz o acorde? Porque eu estou dedilhando. Então se eu estou dedilhando, eu vou tocar somente essas cordas soltas, ó. Ou seja, eu posso até colocar os dedos aqui, mas eu não vou tocar eles. A não ser que se eu fizer em batida, tá? Mas como eu estou dedilhando, então, ó. Tá? E depois o próximo acorde é um Mi menor com baixo em Ré. Que aí eu faço aqui sim também, tá? Também corda solta. Fiz o Dó e fiz o Fá com sétima maior, que esse acorde nós já aprendemos também, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem olhar nos diagramas de cifras, que tem logo ao final do link do Cifra Clube que a gente vai colocar aí na descrição, tá bom? Então essa é mais uma opção de música que vocês podem fazer aí nesse período de quarentena, tá bom? Oi pessoal, essa é a nossa 11ª aula, tá? A aula de hoje, diferente das outras, é apenas umas dicas que eu vou passar para vocês do que nós já estudamos até agora, fazer uma rápida revisão do que nós estudamos, tá? E falar com vocês um pouquinho rapidamente para que vocês possam continuar o estudo de vocês, certo? Então, nós estudamos lá na nossa primeira aula os aspectos de nomenclatura do instrumento. Então, nós aprendemos os nomes do instrumento, nós aprendemos o nome das cordas, nós aprendemos sobre as notas musicais, sobre as suas cifras, tá? E nós fizemos alguns exercícios de coordenação, né? São exercícios de aquecimento que você pode fazer sempre antes que você vá tocar, você pode fazer esses exercícios, certo? Depois nós trabalhamos, já na segunda aula, uma sequência harmônica, né? Ainda sem a pestana, tá? Sequência harmônica simples, né? Que nós estudamos nas nossas primeiras aulas. Depois nós aplicamos isso a uma batidazinha que a gente chamou de batida universal, que você pode aplicar essa batida a outras sequências harmônicas e a outras músicas, tá? Embora não sejam a batida original, tá? Isso não é problema agora pra gente, tá? Na sequência nós aplicamos algumas músicas específicas, né? Nós trabalhamos lá o Como Eu Quero do Kid Abelha, o Será, do Legião Urbana, e aí vocês que estudaram aí essas cifras viram que apareceram acordes diferentes. Tá? Então esses acordes é só vocês estudarem lá no diagramazinho e procurar fazer, que é muito simples também. Tá? Dando continuidade, nós aprendemos os dedilhados. Nós aprendemos o dedilhado do Pi-Ma-Mi, tá? E aplicamos ele na aula anterior a uma música específica. Lembrando que esse dedilhado ele também pode ser aplicado a outras músicas. E aí você, como o instrumentista, vai ter um pouco de atenção para perceber se fica legal, se não fica, se combinou, se não combinou, tá? Lembrando que esse curso ele é mais um estímulo para vocês, é mais um motivador para que vocês possam continuar no estudo do violão
e aprender com outros professores, né? Ou até mesmo fazer uma aula presencial. Existe na internet, no próprio YouTube, várias videoaulas, vários cursos online que vocês podem fazer. Tá? A minha iniciativa desse curso é exatamente de proporcionar um contato, mesmo que seja inicial com o instrumento, para que vocês comecem a se motivar e trabalhar. Tá bom? Nós aprendemos também o asa branca, né? Um solinho, nós aprendemos a ler a tablatura simples. Lembrando que existe também outras maneiras de ler a tablatura, e aí vocês podem pesquisar na internet, que tem várias formas de se ler tablatura, certo? Mas o nosso curso ele foi focado exatamente na execução, na prática, né? Aprender uma batida, aprender um dedilhado para executar numa determinada música. E aí fica a critério de vocês aplicar em outras músicas. Quanto à 12ª aula, que seria a nossa último contato, vai estar na descrição aqui desse vídeo algumas dicas de estudos que vocês podem fazer, de vídeos que vocês podem assistir, outras videoaulas que tem na internet aí que eu considero muito boa para quem está começando. Então, na verdade, a 12ª aula é uma aula de dicas para vocês, que eu já vou estar colocando ela na descrição desse vídeo para vocês irem acompanhando. O objetivo do curso é fazer com que vocês consigam aí tocar num tempo mínimo, né? Já que agora todo mundo tem que ficar em casa, e eu acredito que a gente tenha conseguido fazer. Então, assim, se você ainda está na fase do asa branca, não se preocupe, continue estudando ele, tá? Não se preocupa não se preocupa em aprender rápido, certo? Mas se preocupe em aprender bem, tá? Então, como eu falei para você nas aulas anteriores, o estudo do violão tem que ser um estudo prazeroso, não pode ser algo que faça você aí se aborrecer, tá? Então não se preocupa, tá na asa branca? Continue estudando, tá? E aos poucos você vai passando para a 3ª aula, para a 4ª aula, 5ª aula e assim por diante. Beleza? Então esse foi o nosso curso, eu espero que tenha ajudado vocês. Lembrando que na descrição a gente tem também os contatos da rádio escolar do IFRN, né, Campus Caicó, é onde a gente desenvolve outros cursos na área de música, certo? Então vocês podem aí curtir, compartilhar esse vídeo com toda a galera, beleza? Então, valeu. Quem quiser aí tocar e marcar a gente, né, marcar a rádio, pra gente estar aí conhecendo um pouco do trabalho de vocês também. Valeu!